Kuzi é um otaku tímido e preguiçoso que passa mais tempo babando por garotas bidimensionais do que conversando com mulheres reais. Mas quando a popular Russa-Ma se transfere para sua turma, ele tenta impressioná-la sem saber que ela na verdade quer o seu carinho. Tudo começa com a Lia indo para a escola e chamando a atenção como se fosse a Sydney Sweeney de sua escola. Então, o NPC número 652 se aproxima dela e a convida para almoçar, apenas para ser rejeitado. Não querendo ser descartado no primeiro episódio, ele pede o número dela, mas ela o recusa novamente e sai. Quando ela chega na sala de aula, todos os garotos olham para ela, exceto Kuzi, que está apenas dormindo na carteira. Quando ele ignora o cumprimento dela, ela chuta a mesa dele para acordá-lo e casualmente diz para ele parar de ficar acordado a noite toda com garotas de anime voluptuosas. Quando Kuzi começa a expressar sua paixão por waifus de anime, a Lia o chama de idiota e depois diz algo em russo que ele não entende. Ele então percebe que esqueceu seu livro de química em casa, então a Lia deixa ele usar o dela. Durante a aula, Kuzi continua cochilando até que a Lia o cutuca com um lápis para acordá-lo. Quando o professor lhe pede para responder uma pergunta, a Lia intencionalmente aponta a resposta errada para fazê-lo parecer mal. Depois que ele demonstra sua frustração, ela diz algo em russo e traduz como se fosse ele sendo estúpido. No entanto, Kuzi aparentemente sabe russo e percebe que ela está chamando-o de fofinho, o que o faz corar. Mais tarde, ele reflete sobre como tinha um amigo russo quando era jovem e como aprendeu a língua sem nem perceber. No entanto, a Lia não sabe que ele conhece o idioma, e ele acredita que ela ficaria totalmente surpresa se ele contasse. Após a aula, Kuzi pega o telefone para jogar e a Lia o lembra de que ela está no conselho estudantil, o que lhe dá autoridade para tomá-lo. Ela então o encontra admirando a carta da deusa da lua, e Kuzi explica como ele ama o cabelo prateado dela. Depois de devolver o telefone, ela fala em russo. E Kuzi finge não entendê-la. Mais tarde, enquanto Kuzi almoça com seus amigos, a Lia chega com sua secretária, Masha, e porta-voz, Yuki. Seu amigo Takeshi gostaria de estar namorando Kujo, mas Kuzi casualmente o lembra que ele parece uma versão barata do Kone, e não tem chance com ela. Meu Deus, mano. Ah, de jeito nenhum, cara. Takeshi está com ciúmes de que Kuzi consegue passar tempo com a Lia, mas na verdade, ela continua insultando-o o tempo todo. Takeshi lembra-lhe que a Lia nunca fala com ninguém além dele, mas Kuzi acredita que ela só fala com ele porque sentam juntos na aula. Assim que Takeshi muda o foco para Yuki, ela se aproxima de Kuzi e pergunta se pode sentar com ele, e o cara casualmente diz que sim. A Lia se junta a eles também, e quando vê Yuki sendo tão franca com Kuzi, pergunta se eles se conhecem. Yuki revela que é amiga de Kuzi há anos e que será melhor se os três se derem bem. A Lia acredita que será apenas um peso morto, mas Yuki diz para não se preocupar porque ela não é tão sem graça quanto parece. Depois que os caras saem, Yuki se aproxima de Kuzi e pede para ele se juntar ao conselho estudantil como vice-presidente, assim como eles eram na escola anterior. Ela então se vira para Lia e diz que Kuzi consegue resolver as coisas, mesmo que ele pareça um garoto feminino. Dano emocional, e a Lia responde em russo que está bem ciente disso. Mais tarde, quando Yuki vai embora, a Lia diz que está surpresa por ele ter uma amiga, mas o cara lembra que ela também é amiga dele. Eu não sabia que você nos considerava amigos. Não, você está certa. Nós somos amigos. Mais tarde, ele se lembra de ter encontrado sua amiga de infância no parquinho e conversado em russo com ela enquanto assistiam ao pôr do sol. Antes de partir, ela se inclina para lhe dar um beijo, mas Kuzi de repente acorda de seu sonho, lembrando-se de como aprendeu russo apenas para impressioná-la. Agora, depois de todos esses anos, ele nem sequer se lembra do nome dela. Naquele dia, ele vai para a escola cedo, limpa o quadro negro e arruma a classe. Nisso, a Lia chega à classe e ele nota que uma das meias calças dela está suja. A Lia revela que um caminhão espirrou água nela enquanto estava indo para a escola, mas que vai ficar tudo bem porque ela tem um par extra. Ela então pergunta se ele está pensando em entrar novamente no conselho estudantil, mas o rapaz diz que não tem interesse. Ela então tira as meias na frente dele, mas quando percebe que Kuzi está nervoso, ela diz para ele pegar um par extra do armário dela só para provocá-lo. Quando ele retorna, ela pede para ele colocá-las nela, dizendo que será o mais próximo que ele chegará de tocar em uma garota, como a maioria de vocês. Ela então fala em russo que também vai gostar, e Kuzi está convencido de que a baixinha sofreu dano de queda a caminho da aula. Ela então o chama de covarde por não seguir em frente, então Kuzi rapidamente agarra o pé dela, pronto para colocar a meia, o que a deixa embaraçada. Ei, Ipa, não tão rápido, eu tenho que me preparar para isso. Oh. Durante o dia todo, a Lia continua a evitá-lo até que ele a para no corredor e pede desculpas pelo engano. A Lia diz que está tudo bem e pede desculpas por tê-lo chutado, mas o rapaz deixa escapar que teve uma espiada na sua terra prometida, para grande embaraço dela.
Desta vez, ela dá um soco no rosto dele e solta alguns insultos em russo antes de sair correndo. Kuzi corre atrás dela para se desculpar, e após 10 minutos de perseguição, eles param para recuperar o fôlego. Kuzi se desculpa novamente e oferece a ela sua bebida favorita como um presente de paz. Alia aceita e, depois de dar um gole, pergunta em russo se ele gostaria de um também. Kuzi fica envergonhado, pensando que será um beijo indireto, mas finge não entender a língua, o que faz Alia corar. Mais tarde, Kuzi encontra Yuki no depósito e os dois começam uma conversa amigável até Alia aparecer e acabar com a diversão. As meninas então pedem a sua ajuda para organizar o quarto, começando por ajudar Yuki a pegar um jogo de tabuleiro da prateleira de cima. Quando começam a falar sobre o jogo, Alia diz severamente para eles mexerem as pernas em vez de falarem. Em seguida, ela fala em russo, pedindo a Kuzi que também preste atenção nela, e o rapaz tenta ao máximo manter a compostura. Enquanto isso, Alia senta-se lá com um sorriso no rosto, pensando que Kuzi não tem ideia de que ela está sendo uma pick-me-thot. Depois de terminarem, a presidente do conselho estudantil, Kenzaki, aparece e agradece a Kuzi pela ajuda. Kuzi está prestes a sair quando Kenzaki se oferece para comprar-lhe um jantar, e depois que Yuki o lembra de que a única coisa que o recebe em casa é o seu capacho, ele concorda em se juntar a eles. No restaurante, Kenzaki elogia Kuzi por terminar rápido, o que é um problema que ele também enfrenta na cama. Dano emocional. Yuki mais uma vez pede para ele se juntar ao conselho porque ele é talentoso, mas ele a rejeita gentilmente. Kenzaki o tenta com a ideia de que ele pode entrar em uma faculdade prestigiada por causa disso, mas Kuzi não tem interesse em ter sucesso. Quando ele casualmente diz que Yuki se tornaria a próxima presidente, Alia revela que planeja ocupar o cargo para si mesma. Então eles terão uma eleição. Depois de terminar de comer, Kenzaki e Yuki vão por um caminho enquanto Kuzi e Alia caminham juntos, mesmo quando ela afirma que não tem interesse em caminhar com ele. Ao voltar para casa, ele encontra sua irmã relaxando no sofá, e ela é ninguém menos que Yuki, que tem fingido ser sua amiga de infância na frente de toda a escola. No dia seguinte, ela o acorda com amor e carinho, e depois de algumas provocações, ela o leva para assistir a um filme com ela. Depois disso, eles saem para comprar algumas roupas de verão, e enquanto estão lá, percebem Alia espionando-os. Yuki revela que percebeu Alia há um tempo, mas fingiu não saber porque é mais divertido assim. Ela então diz oi de forma casual para Alia, que age como se estivesse apenas passando e não os visse. Yuki convida Alia para almoçar, e ela e Kuzi começam a se provocar deliberadamente na frente dela, claramente tentando despertar um pouco de ciúmes. Yuki então menciona que eles estão indo para um lugar famoso por seu ramen insanamente apimentado, e embora Alia seja pega de surpresa, ela diz com confiança que pode lidar com isso. Quando chegam, a confiança de Alia vacila um pouco, e ela retruca Kuzi quando ele casualmente diz que ela ainda pode desistir. Lá dentro, Yuki a ajuda a entender o menu, e depois de fazer o pedido, Alia comenta que Yuki parece uma Maria Rapaz hoje. Yuki explica que perdeu o uniforme na noite anterior e apenas pegou emprestada a roupa do irmão para passar o dia. Alia imediatamente lança a Kuzi um olhar penetrante, exigindo respostas. Mas antes que ele possa explicar, a comida deles chega. Diante do ramen ardente, Alia hesita, mas se esforça para experimentá-lo. Enquanto isso, os irmãos comem sem suar, enquanto Alia começa a suar e lacrimejar quase instantaneamente. Quando Yuki pergunta como está a comida, Alia finge que está tudo bem. Então Yuki entrega-lhe um creme ainda mais desagradável. Determinada a manter as aparências, ela experimenta, apenas para causar uma cena enorme. Depois, enquanto Yuki vai às compras, Kuzi percebe que Alia está completamente exausta e compra-lhe um sorvete para ajudá-la a se sentir melhor. Enquanto ela come, ele casualmente pergunta por que ela quer se tornar presidente do conselho estudantil. Alia responde seriamente, dizendo que quer almejar mais alto e se desafiar. Kuzi a provoca por ainda não ter um vice-presidente, e ela insinua que espera que ele ocupe essa vaga. Antes de saírem, ela pergunta se ele quer ajudá-la a escolher algumas roupas, mas Kuzi hesita, apontando que as pessoas podem começar a falar se forem vistos juntos. No final, ele concorda em ir com ela. Mas Alia não consegue entender por que ele está sendo tão legal com ela. Ela acredita que ele acha que ela não tem chance de ganhar a eleição e entra furiosa no provador, esperando poder mudar sua opinião com seu senso de moda. Depois de vestir o novo vestido, ela fica animada para mostrá-lo a Kuzi, mas congela ao considerar a possibilidade de ele não reagir de forma alguma. No entanto, quando ela sai, Kuzi diz que ela está deslumbrante e que ele está a um passo de se apaixonar por ela. Alia imediatamente volta para a sala e senta-se em descrença, incapaz de processar o fato de que Kuzi realmente se importou com ela. Sem que ela saiba, Kuzi está sentindo exatamente a mesma coisa do lado de fora da sala. Eventualmente, Alia se acalma e percebe que Kuzi está bastante confiante, fazendo-a pensar que é tudo graças a Yuki. Ela então sai vestindo uma roupa estilo tomboy, como Yuki, e Kuzi comenta que a deixa mais sexy do que fofa, fazendo-a corar. Ela então experimenta várias roupas, e Kuzi elogia cada uma delas como se fosse pago para isso.
Lia está nas nuvens e testa a sorte experimentando uma roupa um pouco ousada, mas quando sai do quarto, fica envergonhada ao encontrar Yuki esperando por ela. Ela então retorna ao provador e se encolhe em silêncio. Enquanto pegam o trem para ir para casa, Yuki e Kuzi saem na parada deles, mas Lia ainda está envergonhada sobre o que aconteceu antes. Nesse momento, ela pergunta por que os dois desceram na mesma estação, mas já é tarde. Depois Lia vai para casa, onde sua irmã Masha a recebe com um abraço animado, o que a irrita. Mas Masha rapidamente percebe que Lia parece um pouco estranha e pergunta gentilmente o que a está incomodando. Lia age de forma indiferente a princípio, mas depois explica a situação com Kuzi e sua amiga de infância. Masha percebe que sua irmãzinha boba fica ansiosa quando se trata de Kuzi, e é bastante óbvio que ela quer que ele a explore por trás. Lia desconversa e diz que são apenas amigos, mas Masha insiste e pergunta se isso vem com certos benefícios. Ela então pergunta como ela até se tornou amiga do Kuzi, considerando que odeia preguiçosos. É nesse momento que Lia começa a se lembrar de 6 anos atrás na Rússia, quando sua turma teve que se dividir em grupos para um projeto escolar com um prêmio para o melhor. Lia estava animada e levou muito a sério, chegando a ir à cidade para entrevistar o florista e o açougueiro para seu relatório. Mas quando ela voltou, seu grupo claramente não dava a mínima para o projeto. Ela tentou motivá-los, mas eles a ignoraram e zombaram do quanto ela havia trabalhado. As coisas esquentaram, uma briga começou e ela acabou terminando tudo sozinha. No final, outro grupo venceu e Lia levou a maior derrota de sua vida. Ela culpou a si mesma por esperar demais dos outros e decidiu que pararia de depender de qualquer um e faria tudo sozinha a partir de agora. Anos depois, ela se transferiu para uma escola prestigiosa no Japão, e as garotas a trataram como se fosse parte da Santíssima Trindade, mesmo que ela já tivesse morado aqui alguns anos atrás. Todos estavam tão impressionados com ela, exceto Kuzi, que estava ocupado demais dormindo na aula. Quando o sinal tocou, ela o acordou, mas o rapaz a cumprimentou casualmente, e depois continuou conversando com seu amigo, Hikaru. Ela o observou nos dias seguintes, e percebeu que ele era um cara desajeitado e relaxado, ruim tanto nos esportes quanto nos estudos. Durante os preparativos para o festival escolar, cada grupo tinha suas próprias responsabilidades, mas Lia acabou fazendo sua tarefa sozinha novamente. Durante o processo, ela se machucou várias vezes, até que seus dedos ficaram cobertos de band-aids. Foi então que Kuzi chegou e disse para ela ir para casa e descansar, dizendo que os outros ajudariam amanhã, mas Lia se recusou a sair. O seu desejo por aquele gatinho russo era tão profundo que ele conseguiu uma autorização assinada do clube de artesanato, que havia prometido ajudar, o que a pegou de surpresa. Com isso resolvido, ele disse para ela ir trabalhar em outro lugar. É o meu projeto. Eu não posso ficar parado e deixar que os outros estraguem tudo. Eu não vou comprometer a qualidade. Ninguém mais se importa com isso, nem metade do que eu. Então, como você pode olhar para mim e perguntar por que eu me importaria? Vendo ela ficar sem palavras, o cara pediu desculpas antes que ela o derrubasse no chão. Lia finalmente concordou em ir para casa, mas não conseguia deixar de se perguntar por que Kuzi não a deixava sozinha como os outros. No dia seguinte, Lia ficou surpresa ao ver que os garotos realmente se esforçaram e levaram o trabalho a sério. Não só terminaram tudo, como também conseguiram se divertir bastante no processo. Quando o festival começou, tudo correu bem, e naquela noite na festa pós-festival, Lia encontrou Kuzi sentado sozinho e se juntou a ele. Ele perguntou por que ela não estava dançando com um de seus admiradores, e ela disse que estava muito cansada para dançar com aqueles idiotas. Kuzi então percebeu que a reputação dela a precede e que ela é realmente a rainha do gelo da escola. Irritada, ela explicou que pode parecer uma princesinha do papai, mas trabalhou duro por tudo e odeia quando as pessoas ignoram isso por causa de sua origem. Compreendendo o ponto de vista dela, Kuzi prometeu não a chamar assim novamente, o que a surpreendeu de forma positiva. Ela agradeceu por ajudá-la a relaxar e aproveitar o festival e pediu desculpas por ter descontado nele. Kuzi disse que estava tudo bem, mas Lia insistiu em retribuir e perguntou o que ele queria. Inicialmente, ele queria que ela mostrasse na prática, mas achou que era cedo demais e pediu o apelido dela. Ela disse que todos a chamavam de Kujo, mas seu apelido é Lia, então ele perguntou se poderia chamá-la assim. Ela perguntou o que ele ganharia com isso, e o rapaz disse que isso lhe dava prestígio por estar próximo da ídolo da classe. Nesse momento, o fã-clube dela apareceu e os garotos começaram a discutir sobre quem teria a primeira dança com Lia. Quando ela ficou sobrecarregada, Kuzi de repente pegou em sua mão e disse a eles que ela estava comprometida, o que a deixou tão atônita que seu coração começou a bater forte. Então, ele a desafiou a ver quão rápido ela podia aprender a dança, e ela aceitou com um sorriso embaraçado. No dia seguinte, Kuzi voltou a ser um preguiçoso, o que a irritou porque ela achava que finalmente tinha encontrado um. De volta ao presente, Masha chama de uma história de amor fofa, mas Lia insiste que são apenas amigos. Masha não acredita porque conhece uma história de amigos que se tornam amantes quando vê uma. Então ela puxa um relicário e começa a falar entusiasmada sobre um cara chamado Sakon, com quem teve uma experiência semelhante.
Alia é hesitante e admite que Kuzi é muito capaz, embora pareça um fanboy. E Masha começa a contar seu próprio incidente quando Sakon a salvou de um cachorro selvagem. No dia seguinte, Kuzi chega à sala do conselho estudantil para substituir Yuki. Masha está animada para conhecê-lo e se apresenta como a irmã de Alia e secretária do conselho. Kuzi se oferece para ajudar com as compras, mas Masha dispensa e diz que não há necessidade de ser tão formal, já que ele é amigo de Alia. Ela pega suas mãos e diz que é bom conhecê-lo, mas algo no momento parece estranhamente familiar. Ela pergunta o primeiro nome dele e quando ele diz, ela congela como se estivesse se lembrando de algo. Depois de uma pausa, ela pede desculpas por se distrair e o leva para o shopping. Enquanto fazem compras para os suprimentos, Masha se distrai com um bichinho de pelúcia fofo e sugere comprar um para cada membro do conselho. No entanto, Kuzi sabe que Kinzaki não ficará exatamente entusiasmado e pede a ela para abandonar a ideia. No final, Masha compra um gatinho de pelúcia para si mesma, embora Kuzi seja quem realmente precise de um gatinho. No caminho de volta, ele se pergunta silenciosamente se ela é sempre assim esquisita e se sente mal por Alia, já que ela tem que lidar com ela todos os dias. Dentro da casa de chá, Masha conversa com o proprietário enquanto Kuzi fica atrás, pensando que Yuki teria lidado com isso de forma bem melhor, já que a mãe deles a ensinou mais sobre boas maneiras. Essa memória desencadeia um flashback de quando ele era criança e seu pai falou sobre o divórcio. Ele escolheu morar com o pai enquanto Yuki ficou com a mãe deles, e o pensamento ainda dói. Masha percebe o rosto dele e diz que ele parece estar sofrendo, mas o rapaz diz que está bem. Ela o abraça e afaga suavemente seu cabelo, o que é estranhamente reconfortante até que ela, sem querer, o queima com chá quente e estraga completamente o momento. Mais tarde, Kuzi e Masha voltam para a sala do conselho estudantil, onde Kinzaki imediatamente nota seu novo bichinho de pelúcia. Eles entregam os materiais que foram buscar, e quando Kinzaki os verifica, agradece a Kuzi por impedir Masha de desperdiçar dinheiro em mais brinquedos de pelúcia. Então, do nada, Kinzaki pergunta se Kuzi quer se juntar ao conselho estudantil, e enquanto Kuzi o recusa, ele diz que não se importaria em ajudar de vez em quando. Masha sugere que ele poderia ser apenas um membro no papel, o que faz Kuzi se perguntar por que eles estão tão desesperados para que ele se junte. Kinzaki lembra-lhe de como ele foi bom como vice-presidente na escola secundária, mas Kuzi diz que nem mesmo tinha um objetivo adequado para merecer aquele papel. É quando Kinzaki casualmente admite que ele também não é especial, e só se tornou presidente do conselho estudantil para conquistar uma garota com seu pogo stick. Kuzi parece surpreso, então Kinzaki tira uma foto antiga de si mesmo de 2 anos atrás, que representa todos vocês que assistem recapitulações de anime o dia todo como um vagabundo. Emocional? Danos. Ele diz que era péssimo em tudo, mas tudo mudou quando ele se apaixonou por Chisaki. E trabalhou em si mesmo para se tornar melhor por ela. Kinzaki também diz: Masha só entrou porque Chisaki pediu, e Masha descaradamente se declara culpada. Ela diz que não importa porque alguém entra se estão fazendo algo bom. Kinzaki menciona como Kuzi e Yuki eram ótimos na escola secundária, dizendo que não tem nada do que se envergonhar. Ao ouvir isso, Kuzi se lembra dos bons e velhos dias com sua irmã, o que o deixa curioso. Vendo isso, Kinzaki gentilmente lhe diz que seria tudo bem se ele só se juntou para ajudar outra pessoa a se tornar presidente. Kuzi diz que vai pensar sobre isso, e enquanto os outros seguem em frente, ele fica pensando se realmente quer apoiar outra pessoa. Curioso, ele pergunta onde Alia estão e Kinzaki diz que ela está resolvendo uma disputa entre os times de futebol e beisebol. Ambos os times querem usar o campo da escola para se preparar para grandes partidas. O time de futebol chegou às regionais este ano, enquanto o time de beisebol tem olheiros profissionais vindo, então naturalmente ambos eles querem usar o campo. Normalmente Chisaki lidaria com isso, mas ela está ocupada com atividades de clube, então Kinzaki mandou Alia em seu lugar. Enquanto isso, Alia se encontra timidamente entre as equipes que estão no meio de um olhar fixo e intenso. Os jogadores discutem sobre qual partida é mais importante, e quando Alia dá sua opinião, um dos caras do futebol a desafia a encontrar uma solução. Alia sugere que o time de futebol poderia usar o parque à beira do rio em vez disso, e eles tentam empurrar essa ideia para o time de beisebol, mas eles se recusam a ceder. Curiosamente, os capitães das equipes e o gerente permanecem em silêncio enquanto os jogadores discutem incessantemente sobre isso. À medida que as coisas saem do controle, Alia começa a perceber que ninguém dá a mínima para as suas opiniões, e toda a sua confiança começa a desmoronar. Ela percebe que, desde que afastou as pessoas anos atrás, agora é incapaz de lidar com multidões, e sua confiança começa a desmoronar. Com os olhos lacrimejando, ela pede suavemente aos deuses do enredo que enviem ajuda em russo. Nesse momento, Kuzi entra como um cavaleiro de armadura brilhante e diz que agora está encarregado dos assuntos gerais e veio resolver as coisas. Poucos momentos antes, ele havia chegado e ouvido os times gritando enquanto Alia tentava acalmá-los. Ele ia embora, mas quando ouviu Alia chorar em russo, aproveitou a oportunidade para se tornar o herói e garantir uma recompensa mais tarde. Sim, garoto. Como a maioria dos garotos o conhece desde o ensino fundamental, eles ouvem quando ele sugere que o time de beisebol deve usar o parque à beira do rio, já que tem menos jogadores, e que o time de futebol deve enviar alguns membros para ajudar na montagem. Alguns garotos começam a discutir novamente e Alia intervém para acalmá-los, mas Kuzi foca sua atenção nos gerentes. É então que a chefe dos gerentes diz que seu grupo vai ajudar, e assim, a questão é resolvida de boa fé. Kuzi diz para eles enviarem pedidos formais no dia seguinte, enquanto Alia olha para ele, incrédula.
Enquanto voltam para o escritório, Kuzi pede desculpas por interferir e fazer ela parecer mal. Alia desconsidera, mas pergunta como ele sabia que sua ideia funcionaria, dado o quão irritadas as duas equipes estavam. Alia também pergunta por que ele estava olhando para a gerente de futebol o tempo todo, e Kuzi revela que ela está namorando o capitão do time de beisebol, que ficou quieto para não parecer tendencioso. Ambos queriam que esse assunto fosse resolvido, e Kuzi sabia que ela se ofereceria para ajudar se ele apertasse o botão certo. Nesse momento, Kenzaki aparece e pergunta como foi, e Alia diz que Kuzi sozinho resolveu o problema. Kuzi pergunta a Kenzaki se ele o enviou intencionalmente para convencê-lo, e o cara se declara culpado. Kuzi finalmente desiste e concorda em se juntar ao conselho estudantil, mas Alia não parece muito feliz com isso. Mais tarde, enquanto Kuzi e Alia caminham para casa, ele suspira e reclama sobre como Kenzaki realmente conseguiu o que queria dele. Alia pergunta se ele só entrou para apoiar a campanha de Yuki, e Kuzi pergunta se ela renunciaria se ele o fizesse. Alia rapidamente diz não, deixando claro que ela se tornará a presidente a seguir, mesmo que isso signifique ir contra ele. A vontade de Kuzi de provar o biscoito dela é tão grande que ele diz que irá contra Yuki para torná-la presidente, e Alia fica chocada. Ele estende a mão e pede para ela pegá-la, o que faz Alia lacrimejar, mas não são apenas os olhos dela que estão molhados agora. Alia enxuga as lágrimas e pega sua mão, e assim eles se tornam uma equipe. Mas então Alia diz algo em russo que desperta uma memória na mente de Kuzi, fazendo-o sorrir. Nesse momento, ele percebe que ela está apertando sua mão com muita força, e ela pergunta se ele estava pensando em Yuki mesmo depois de prometer apoiá-la. E embora Kuzi tente explicar, Alia o cala com um tapa no rosto. Ela então o ajuda a se levantar como se nada tivesse acontecido, e no caminho para casa, Kuzi brinca que o tapa foi meio provocante, mas Alia o critica por ter um cérebro que mal funciona. Os dois continuam a brincar até chegarem ao prédio de Alia, onde ela pergunta se o rosto dele está bem. Quando ele diz que não sente nada na bochecha esquerda, ela se inclina e a beija. Antes que ele consiga processar isso, Alia se afasta sem dizer nada, deixando-o a pensar no que ela lhe disse no parque. Em casa, Alia está em modo de crise total porque disse a ele que o amava em russo. Ela se recusa a admitir que tem sentimentos por ele e continua dizendo a si mesma que precisa se concentrar em se tornar presidente do conselho estudantil. Apesar disso, ela se pergunta como Kuzi reagirá se algum dia confessar. Então ela ouve a porta da frente e vê Masha entrar, parecendo meio estranha. Alia pergunta o que está errado, mas Masha apenas puxa o pelúcia e o usa como distração. Enquanto se afasta, menciona casualmente ter encontrado Kuzi e entender por que Alia se apaixonaria por ele. Alia nega tudo, mas Masha a aconselha a confessar antes que alguém o roube. Enquanto isso, Kuzi se sente um pouco envergonhado por estender a mão e ele também está ciente de que ela confessou para ele em russo. Inicialmente, ele pensou que ela era interesseira, mas hoje sentiu que era real e diferente. Sua mente se volta para um flashback de seus pais, demonstrando por que casamentos arranjados não funcionam. E ele diz a si mesmo que o amor é uma perda de tempo, e não é como se ele tivesse pretendentes fazendo fila para ele. Ao voltar para casa, ele encontra as sandálias de Yuki do lado de fora e decide vê-la, apenas para ter um momento estilo Sweet Home Alabama com ela. Ele sabe que ela fez de propósito para deixá-lo envergonhado e tenta sair, mas Yuki o impede e diz que finalmente desbloquearam o feito de entrar um no outro no banheiro, o que para ela é estranhamente realizador. Ela diz que mostrar os atributos foi o presente de desculpas por tê-lo arrastado para o conselho estudantil, e Kuzi entra na brincadeira, dizendo que é muito mais emocionante espiar do que experimentar tudo diretamente. Depois de mais algumas bobagens, os irmãos vão para o quarto onde Kuzi revela que agora é membro do conselho estudantil, mas ele vai apoiar Alia já que ela é provavelmente sua única chance de transar. Ao ouvir isso, Yuki começa a agir como se Alia tivesse roubado seu irmão e, freneticamente, pergunta se seus brinquedos barulhentos não são suficientes para satisfazer sua fome. Ela então o tenta dizendo que seus melões são muito mais saborosos do que os abacaxis de Alia, e até pede para ele roubar seu cartão droga, apenas para se lembrar que ele já fez isso há muitos anos. Kuzi diz que não se lembra de nada, o que surpreende Yuki e de repente muda o humor dela. Com uma voz baixa e sombria, ela diz que aconteceu quando eles colidiram durante uma brincadeira de pega-pega, mas Kuzi rapidamente percebe que ela está apenas tentando manipulá-lo para acreditar na história dela. Ele se lembra de que ela mal conseguia andar naquela época devido à sua asma grave, o que deixa Yuki muito feliz porque está super saudável há muitos anos. Kuzi diz que gostaria se ela se comportasse um pouco, mas Yuki, irritada, diz a ele que se comporta em todos os lugares, exceto aqui porque quer que ele a mime. Ela então lhe entrega sua escova de cabelo, e Kuzi aceita seu destino com um sorriso gentil. Enquanto penteia seu cabelo, ele se desculpa por ter ficado do lado de Alia, mas ela diz que entende que biscoito sempre vem antes da família. Ele então a assegura de que não está cansado dela, e Yuki olha pra cima com uma cara fofa, dizendo que sabe que ele a ama de verdade. Com isso, ela decide voltar para seu quarto, mas antes de sair, lembra a ele que agora são rivais.
Ela também diz a ele que é uma pessoa tranquila, então ele pode sempre voltar para ela se as coisas não derem certo com a Alia. Ela então sai do quarto, feliz que Kuzi encontrou alguém que finalmente vai tirar sua virgindade, mas está um pouco desapontada por não ter sido ela. No dia seguinte, Kuzi acorda sozinho e se pergunta por que Yuki não o acordou. Ele se pergunta se ela está chorando em seu quarto, mas logo percebe que ela é muito despreocupada para se importar com essas coisas. Nesse momento, ele sai da cama e alguém agarra suas pernas por baixo, o que o assusta muito. Acontece que Yuki estava escondida debaixo da cama dele o tempo todo, claramente orgulhosa de sua conquista. Depois, ela fica presa debaixo da cama e pede ajuda a Kuzi, mas ele demora propositalmente a ajudá-la para puni-la por suas pegadinhas. Na escola, Alia parece impaciente porque Kuzi ainda não apareceu e continua olhando para a porta, esperando que ele chegue logo. Quando o rapaz finalmente aparece, ela de repente age como se não se importasse, mas fica constrangida ao olhar para o rosto dele, que só uma mãe poderia amar. Ao se sentar, Hikaru e Takeshi o convidam para karaokê, porque todo anime Slice of Life tem que ter um, e o rapaz concorda em ir com eles. Enquanto isso, Alia olha para o perfil dele e percebe que ele está meio charmoso hoje, mas se impede de pensar demais. Ela espera que ele adormeça durante a aula, mas quando ele permanece acordado, ela começa a se perguntar se ele está realmente se esforçando por ela. Durante o jogo de vôlei, Alia demonstra sua habilidade atlética enquanto Kuzi é derrubado quando a bola acerta sua cabeça. Logo depois, ela vem verificar como ele está e Kuzi diz que está bem. No entanto, ela usa as mãos para comparar suas temperaturas, apenas para perceber que não faz a menor ideia do que está fazendo. Kuzi então dá uma olhada mais de perto nos abacaxis, desafiando a gravidade dela, e percebe que são ainda mais saborosos do que Yuki afirmou. Em seguida, ela começa a amarrar o cabelo para trás, e Kuzi percebe que é um daqueles nerds de porão que se excitam ao ver axilas. Ele então se pergunta se ela está fazendo isso de propósito para mexer com ele, o que faz com que sua voz interior grite, enquanto seu exterior parece calmo e composto. Depois que ela termina, ela sai sem dizer muito, e o cara a segue até a fonte onde matam a sede. No entanto, vê-la naquele estado mata um tipo diferente de sede em Kuzi, e o cara fica tão agitado que lava a cabeça inteira para se refrescar. Justamente então, Masha aparece e encontra Kuzi olhando para o céu, agradecendo aos deuses do roteiro por inventarem os uniformes esportivos para as mulheres. Masha nota que ele está encharcado, e mesmo quando ele diz que está bem, ela começa a secar seu cabelo com uma toalha. Enquanto eles trocam flertes leves, Alia rapidamente agarra o braço de Kuzi e o puxa de volta para a aula, para a decepção de Masha. Enquanto se afastam, ela se despede de Kuzi, e o cara agradece pela toalha. Assim que estão fora de vista, Kuzi espera que Alia o repreenda, mas é pego de surpresa quando ela demonstra preocupação com a lesão na cabeça dele. Kuzi diz que está bem, e quando Alia tenta verificar se há inchaços, ele recua, claramente desconfortável com essa mudança repentina na atitude dela. Recordando o beijo da noite passada, o rapaz pergunta nervosamente por que ela está sendo tão gentil com ele, e Alia diz hesitante que é porque ele não tem sido ele mesmo enquanto brinca com o cabelo dela. Para mudar essa conversa constrangedora, Kuzi revela que não tomou café da manhã hoje, o que a incomoda porque ela tem estado observando ele o dia todo sem motivo. Vendo seu rosto, Kuzi fala pra ele sobre a lei da troca equivalente, que no livro dele diz que ela deve bater na bochecha direita também, ou o universo desmoronará. Alia fica ainda mais irritada e se afasta, amaldiçoando-se por pensar que estava apaixonada por esse idiota. Após a aula, ele lembra que eles têm uma reunião do conselho, mas Alia não responde e vai sozinha para a sala do conselho. Kuzi a segue de perto, percebendo que pode ter passado dos limites aqui. Nesse momento, eles notam os caras do time de beisebol e do time de futebol fugindo da sala do conselho, e Kuzi entra para encontrar Chisaki lá dentro com um bastão de kendo e uma expressão ameaçadora no rosto. Kuzi decide que não é um bom momento e sai, mas Chisaki volta ao seu jeito alegre e normal e se desculpa, explicando que pensou que ele fosse do time de beisebol. Em seguida, revela que estava dando uma bronca neles por causarem problemas para Alia, mas Kuzi acredita que o bastão de kendo foi um pouco demais. Logo depois, Masha entra e presencia uma brincadeira entre Chisaki e Kinzaki, e percebe que esses dois estão a um passo de contribuir para a população humana. Ver eles tão amorosos provoca um mexerico entre Kuzi e Alia, e enquanto os dois riem juntos, Masha pergunta suavemente quando ficaram próximos. Logo em seguida, Yuki aparece e Kinzaki inicia oficialmente a reunião. Kuzi então se anuncia como o mais novo membro do conselho e revela que trabalhará lado a lado com Alia para garantir que ela se torne a nova presidente. Ele também diz que é um otaku fanático que não toma banho por semanas, como a maioria de vocês. E isso é tudo que há para saber sobre sua vida monótona. Kinzaki então pede que ele siga os membros mais antigos do grupo por enquanto, e está confiante de que até alguém tão burro quanto ele pode se adaptar rapidamente. Naquele momento, Yuki diz que precisa ir para o clube de arte, e como ela precisa discutir o orçamento, precisa que Alia vá com ela. Quando as duas saem da sala, Kuzi está preocupado com o que sua irmã vai fazer com a potencial mãe de seus filhos. No caminho, Alia leva Yuki para uma sala de aula vazia e discute o fato de que ela está concorrendo à presidência com Kuzi ao seu lado. Yuki admite que não tem problema nenhum com isso, porque Kuzi é um rapaz crescido e pode tomar essas decisões por conta própria.
Apesar disso, ela se sente um pouco decepcionada por ele não tê-la escolhido, mesmo quando o ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Alia não sabe que eles são irmãos e fica totalmente chocada com isso. Então, quando Yuki pergunta como ela se sente em relação a ele, ela fica nervosa e diz que são apenas amigos. Yuki pergunta se ela também o ama, mas Alia hesita em dar uma resposta adequada. Yuki então a encosta na parede e tenta forçá-la a admitir seus sentimentos, mas Alia mantém-se firme, afirmando que não vai deixá-la roubar Kuzi dela. Decidindo que já ouviu o suficiente, Yuki a deixa em paz e segue para a sala de arte. Ela então pede que ele a chame pelo primeiro nome, Yuki, e ela o chamará de Alia em troca. Enquanto isso, Kuzi e Masha estão verificando relatórios e encontram um erro em um deles, o que faz Kuzi perceber que ela é como uma máquina no trabalho. Em contraste, a Chisaki, que fala muito e não consegue fazer nada sem a ajuda de Kinzaki. Kinzaki diz a Kuzi que ela é sempre desajeitada, mas ninguém pode igualar sua aura nas discussões do clube e do comitê. Logo depois, Masha faz uma pausa e decide preparar chá para todos, e Kuzi pergunta se eles bebem apenas chá preto na Rússia. Ela explica que depende da família e que tomavam chá todos os dias porque a mãe era obcecada por isso. Ela pergunta se ele sabe muito sobre a Rússia, e Kuzi responde que assistiu a muitos filmes russos. Ao provar o chá, ele se lembra de sua própria mãe, que também era obcecada por isso. Em seguida, vê Masha comendo geleia com chá e experimenta por si mesmo, mas é doce demais para o seu gosto. Nesse momento, Yuki e Alia retornam, e Masha faz chá para eles também. Alia então senta-se muito perto de Kuzi, e quando ele pede para ela se mover, ela diz que dá azar às mulheres sentarem na beira da mesa. Ele então vê o sorriso no rosto de Yuki e junta todos os pontos, percebendo que ela definitivamente fez algo para Alia agir dessa forma. Masha revela que na Rússia, as pessoas acreditam que casais não casados que se sentam na borda da mesa nunca se casam, mas Alia diz que é muito cedo para isso na língua russa. Depois da reunião, Kuzi caminha para casa com a Alia e sugere que parem em um restaurante para animá-la. Ela pergunta em russo se isso é um encontro, e Kuzi mais uma vez finge não entender. Já dentro, enquanto ela pede o caminho mais rápido para a cobecidade, ele pergunta se algo aconteceu com a Yuki, mas Alia desconversa. Ele finalmente percebe o que está acontecendo e diz a ela que Yuki está apenas brincando com ela para ver como ela reage. A conversa deles muda para as eleições, e Kuzi revela francamente que eles estão contra Yuki como Yamcha contra Berus. Em seguida, ele explica que no início do ensino médio, havia 6 pares de pessoas que queriam concorrer ao conselho estudantil, incluindo ele e Yuki. Mas antes das verdadeiras eleições, houve algo chamado Congresso Estudantil, que era como um debate de prática para ajudar os alunos a decidirem quem eles gostavam. Depois disso, apenas 3 pares continuaram na competição, e a outra metade desistiu. Alia pergunta por que eles desistiram tão cedo, e Kuzi diz que é porque o Congresso Estudantil deixou bem claro quem era popular, então os outros provavelmente sentiram que não tinham chance. Nem todos os candidatos fazem parte do conselho estudantil, mas parece que a maioria dos estudantes desistiu porque não achavam que poderiam vencer Yuki. Enquanto Kuzi continua a tagarelar, Alia fica irritada por ele nem tentar se aproximar dela e começa a morder o canudo até estragá-lo. Ela então passa a comer parfait como se estivesse no corredor da morte. Quando Kuzi não se abala, ela lhe oferece uma colherada para desconcertá-lo, forçando-o a comer da colher dela. Kuzi finalmente desiste, mas rapidamente percebe que acabou de ter seu primeiro beijo indireto com ela. Depois, Kuzi nota uma colega, Sayaka, pela janela, mas é distraído pela pergunta de Alia sobre como derrotar Yuki. Kuzi explica como Kenseki se tornou presidente melhorando suas notas e mudando sua aparência, o que significa que Alia deve desenvolver uma boa história para conquistar as pessoas. Seu foco então se volta para a colher, então Kuzi pede algo para si mesmo para poder pedir uma colher extra para Alia. Ela o ridiculariza por ficar tão perturbado por algo tão pequeno e Kuzi pergunta se é uma prática comum trocar saliva na Rússia. Alia muda para o russo dizendo que só fez isso com ele, e ele mais uma vez finge não entender nada. Eles continuam discutindo as próximas eleições e Kuzi sugere que Alia faça um discurso sincero durante a cerimônia de encerramento do primeiro semestre para mostrar a todos o quão séria ela é. Quando ela pergunta se ele tem algum conselho para escrevê-lo, Kuzi simplesmente diz para ela ser ela mesma, assegurando-lhe que sua presença por si só é suficiente para conquistar as pessoas. Logo depois, Kuzi oferece casualmente sua comida a Alia, mas imediatamente se arrepende, lembrando que ela não aguenta pratos bem temperados. Mesmo assim, Alia não quer parecer fraca, então insiste em provar. Querendo provocá-la um pouco, Kuzi oferece a ela a mordida mais picante. Ela pega, mas assim que o calor atinge, ela o chama de idiota em russo por queimar sua boca. Enquanto voltam para casa, Alia menciona a eleição novamente e pergunta a Kuzi com quem Yuki está planejando se juntar. Kuzi diz que Yuki não deveria ter problemas, já que ela é muito popular, mas então de repente se lembra de uma garota específica, Sayaka, e admite que pode ser ruim se Yuki a escolher. Curiosa, Alia pergunta quem ela é, e Kuzi explica que Sayaka foi a vice-campeã nas eleições do ensino fundamental e provavelmente ainda guarda rancor.
No dia seguinte, Yuki apresenta um novo membro do conselho estudantil, Ayano da turma 1C. Assim que Kuzi a vê, ele fica visivelmente surpreso. Ela foi designada para lidar com os assuntos gerais ao lado dele, e pela forma como reagem um ao outro, é claro que há alguma história mal resolvida entre eles. Mais tarde, enquanto Kuzi dá um passeio, Ayano aparece de repente atrás dele e pede que ele a siga. Com uma expressão inexpressiva, ela pergunta se ele vai apoiar a Alia nas eleições, e quando ele diz que sim, ela revela que seu mestre expressou seu descontentamento com esses acontecimentos. Seu avô materno está irritado por ele não apenas ter abandonado o nome da família, mas agora estar causando problemas para sua irmã. Mas Kuzi não tem nada a ver com o velho. Ayano então expressa sua decepção, pois nunca pensou que ele faria algo para machucar Yuki. Mas Kuzi assegura a ela que não tem essas intenções. Ayano pergunta se ele está fazendo isso para que Alia permita que ele a possua, e Kuzi diz que não tem nada a ver com isso. Ele então diz a Ayano que se aquele velho tem um problema com ele, deveria falar diretamente, e que não importa o que aconteça, ele sempre amará Yuki, pois ela é a pessoa mais importante no mundo todo para ele. Com isso, Ayano o deixa em paz, e o cara acredita que perdeu todo o respeito aos olhos dela. Mais tarde, Takeshi mostra uma revista com sua mãe e amigas para Kuzi, e pede que ele jogue Smash or Pass com elas. Quando ele escolhe Smash em uma das modelos, Hikaru comenta que ela parece a Masha, mas Kuzi nega completamente qualquer semelhança. Enquanto segura a revista, ele também lhes diz que Masha tem um namorado, e Takeshi se questiona quando ele começou a chamá-la pelo apelido. Nesse momento, Alia aparece atrás dele, vê a revista e solta alguns palavrões em russo antes de mandar ele deixar o material para capangas em casa. Ele diz que pertence ao Takeshi, então Alia vai para o seu lugar sem dizer nada. Takeshi então pergunta se ele já pensou em dar uma investida na Yuki, e Kuzi diz que não, porque quer uma namorada que também possa ser sua melhor amiga. Alia, em russo, pergunta a ele se ela se encaixa nos critérios, mas ele finge não entender e diz que sua namorada também deve ter um sorriso fofo. Takeshi e Hikaru concordam com ele, dizendo que garotas com uma atitude fria são desanimadoras, e Alia leva isso para o lado pessoal. Kuzi diz a eles para terem cuidado ou podem provocar a ira da Rainha do Gelo, mas Alia mais uma vez muda para o russo, e diz que não se importa porque tem um exército de bajuladores. Para fazê-la sentir-se melhor, Takeshi diz que a personalidade não importa quando alguém é tão incrível como Alia, o que a aborrece pois implica que ela não tem personalidade, o que é verdade. Enquanto isso, Ayano encontra Yuki e diz que está satisfeita com Kuzi, pois ele ainda é o mesmo cara que ela idolatrava. Ela também lhe diz que Kuzi nem mesmo tem medo do mestre, e sua postura era tanta que a fez sentir coisas indescritíveis em seus quadris. Yuki, claramente desconfortável, pergunta se ela desenvolveu sentimentos por Kuzi. E Ayano responde que, embora sua gata esteja desesperada por brincar um pouco, ela não tem sentimentos românticos por Ayano. Ela também diz a Yuki que, para Kuzi, ela é a pessoa mais importante do mundo, o que a empolga tanto que ela tem que se segurar para não gritar com toda a força. Yuki então pergunta a ela como as coisas estão entre seus colegas, e ela revela que a maioria deles está pronta para votar nela, e quase ninguém notou Alia. Isso entusiasma Yuki, porque ela realmente quer que Kuzi encontre uma maneira de virar essa situação. Ela admite que é uma honra competir contra o prodígio da família Soou, e isso pode ser a única coisa em que ela pode vencer Kuzi. Mais tarde, as garotas se juntam para jogar cartas, e Yuki demonstra suas habilidades sociais ao ganhar com um blefe, o que claramente irrita Alia. Enquanto isso, Kuzi, Kinzaki e Kisaki as observam jogar, e Kisaki comenta que Alia é muito fácil de ler. Kinzaki comenta que, embora Alia pareça fria como gelo, ela está um nervo à flor da pele, enquanto sua irmã mais velha, Masha, sempre aparenta estar calma e controlada. Nesse momento, Ayano serve bebidas para eles, e quando Kinzaki pergunta por que ela está agindo como uma empregada, ela revela que esse é o seu trabalho com a família Soou. Embora seus pais não sirvam mais à família Soou, ela assumiu esse papel depois de seus avós porque os admira muito. Ela também admira Kuzi e está prestes a escorregar, mas então muda a história porque Kuze mantém sua árvore genealógica escondida. Mais tarde, ela se desculpa com Kuzi pelo escorregão, e Kuzi percebe que, ao contrário do que pensava, ela ainda o respeita muito. Kinzaki então pergunta por que seus passos são silenciosos, e ela diz que é porque seu avô lhe ensinou a nunca se destacar. Nesse momento, Masha se junta a eles e diz que Alia lhe disse para deixá-la em paz. Kinzaki está preocupado que ela possa começar uma briga com Yuki, mas Kuze e Masha concordam que ela está se divertindo muito, mesmo que seu rosto diga o contrário. Quando as bebidas acabam, Ayano diz que vai buscar mais, mas Masha diz-lhe para ficar e pede a Kuzi para acompanhá-la. No caminho, todos dizem a Kuzi o que querem, mas ficam todos surpresos quando ele consegue recitar o pedido inteiro com facilidade. No caminho, Masha agradece-lhe por ajudar Alia, explicando como ela nunca tinha contado com ninguém antes de conhecê-lo.
Kuzi então pergunta por que ela está deliberadamente agindo como boba na frente de Alia, e Masha responde que é porque não quer que ela a veja como uma concorrente. Ela explica ainda como Alia é realmente trabalhadora e passa noites em claro para fazer as coisas, então ela está desempenhando o papel de uma irmã mais velha despreocupada para ela. Enquanto pegam bebidas, ela diz que está preocupada com a Alia porque é natural que irmãos se comparem e compitam entre si. Kuzi se coloca na mesma situação e percebe que nunca sente ciúmes de Yuki porque nunca hesita em mostrar amor e admiração por ele. Ele questiona se ela também está fingindo ser boba por causa dele, mas conclui que ela está programada para ser uma otaku estranha como vocês. Kuzi elogia Masha por ser tão cuidadosa com Alia, e quando ela pede para ele manter isso em segredo, Kuzi diz que Alia não acreditará nele, mesmo que ele conte. Masha então diz que eles são iguais porque ele também finge ser bobo, mas Kuzi diz que é um mecanismo de defesa para que ninguém dependa dela. Ao ouvir isso, Masha afaga a cabeça dele e o elogia por ser um bom garoto, o que o faz corar. Ele não entende o que é, mas toda vez que está perto de Masha, acaba sendo seu verdadeiro eu. Enquanto isso, Alia é parada por Sayaka, que quer um momento do seu tempo. Elas vão pra fora, onde Sayaka a chama de sem classe por enfrentar Yuki ao roubar seu parceiro de corrida. Logo depois, a multidão começa a se reunir, e Sayaka a acusa de tentar sabotar Yuki porque não faz sentido ela escolher um preguiçoso como seu parceiro de campanha. Kuzi percebe a confusão e corre para o local onde Alia explica a situação para ele. O cara tenta controlar a situação, mas Sayaka está convencida de que algo suspeito está acontecendo aqui. No entanto, Yuki aceitou a decisão de Kuzi, então ele pede a Sayaka para pedir desculpas a Alia. No entanto, ela o desafia para um congresso estudantil, mas Alia intervém, dizendo que ela terá que passar por ela primeiro antes de chegar a Kuzi. Sayaka aceita o desafio e promete derrubar os dois ao mesmo tempo. Mais tarde, Kinzaki percebe que Sayaka escolheu um tema muito peculiar para o congresso, mas Kusei menciona que é direcionado a ele, já que não é muito popular entre os professores. Ele pergunta se eles realmente querem fazer isso, e Alia diz que tem que fazer porque ela os fez parecer palhaços na frente de toda a escola. Além disso, é uma oportunidade de ouro para eles se apresentarem à escola antes das eleições. Mais tarde, os dois se reúnem para discutir estratégias e elaborar respostas para possíveis argumentos. Percebendo que Kuzi sabe muito sobre Sayaka, ela pergunta por que eles estão em maus termos. Kuzi estava com a impressão de que há respeito mútuo entre eles, mas Alia não entende por que Sayaka começou um tópico de ódio no Reddit contra eles. Kuzi explica que era esperado que ele se juntasse a Yuki, mas como ele a abandonou de repente, todos têm uma impressão negativa dele. Ao ouvir isso, Alia fica triste porque percebe que é culpa dela e garante a ele que vencerá amanhã. No dia seguinte, eles encontram uma loira estranha que se apresenta como Miyama e revela que ela é companheira de chapa de Sayaka. Depois que ela sai, Kuzi explica que ela é amiga de infância de Sayaka e uma das garotas mais populares da escola, com muitas conexões. Mais tarde, Alia chega ao salão repleto de estudantes e quando começa a perder confiança, Kuzi pergunta se eles saltam quando ela corre para desviar sua atenção. Em seguida, ele aconselha a não buscar a perfeição e a ser ela mesma, e ficarão bem, mesmo que as coisas não saiam como planejado. Com isso, Kinzaki dá início oficialmente ao congresso, apresentando os participantes e o tema. A princípio, Sayaka sobe ao pódio e menciona como a presidente e o vice-presidente geralmente selecionam os membros do conselho com base no mérito, mas parece que tem adicionado alguns idiotas ao conselho ultimamente. Ela propõe que os membros do conselho sejam escolhidos com muito cuidado a partir de agora, com consulta aos professores, para que apenas aqueles que merecem a posição a adquiram. Em seguida, Alia é chamada ao palco, mas as pessoas começam a fofocar que ela já perdeu o debate. Apesar disso, ela se mantém tranquila e se apresenta ao público. Ela então rebate o argumento dizendo que se os professores forem envolvidos no conselho, isso tiraria o poder do presidente e do vice-presidente, o que é injusto porque eles são escolhidos por voto popular. Além disso, dar esse poder aos professores seria admitir que os alunos são muito burros para dirigir o conselho por conta própria, o que faria todo o esforço deles parecer um episódio de enchimento. O argumento dela é sólido, e os alunos que estavam zombando dela antes percebem que ela é tanto beleza quanto inteligência. Depois de concluir seu argumento, Sayaka pergunta por que o conselho aceitou todos os voluntários nos últimos tempos, e Alia responde firmemente que não houve problema algum por causa disso, então suas preocupações são inválidas. Sayaka diz que os professores devem se envolver para garantir que o desempenho não caia, mas Alia acredita que o presidente sozinho pode se sair bem. Mesmo que ele não consiga, deve caber ao atual presidente procurar a ajuda dos professores, e isso não deve ser imposto a eles. Sayaka então pergunta o que fariam se o presidente abusasse do poder deles, o que inicia um debate entre o público. Ouvindo tantas vozes, Alia começa a sentir tontura até que Kuzi se junta a ela e pede para deixá-lo lidar com o resto. Ele começa com uma piada leve sobre as cordas vocais de Alia ficarem cansadas, o que rapidamente muda a atmosfera entre o público.
Então, ele pergunta casualmente por que estão discutindo sobre isso, já que escolheram Kinzaki como presidente com seus votos. Ele então menciona como Kinzaki costumava ser um moderador gordo do Discord que não conseguiria correr nem que sua vida dependesse disso, mas por causa de seu trabalho árduo, ele agora é o estudante ideal que todos amam e adoram. Ele então pergunta novamente por que estão realizando este debate. Então, Kinzaki anuncia que agora passarão as declarações finais. De repente, Sayaka corre para os bastidores e Alia a segue estranhamente, levando Miyama a aceitar a derrota. Com isso, a moção é retirada. Fortes, e Alia e Kuzi saem vitoriosos. Enquanto isso, Sayaka reflete sobre como Kuzi e Yuki pareciam ser a dupla perfeita que sempre se apoiava. Isso a permitiu aceitar a derrota. Mas quando Kuzi se juntou a Alia, ela se sentiu traída. Enquanto ela corre mais rápido do que uma virgem caipira, Alia a alcança e agarra sua mão. Sayaka imediatamente desaba, e Alia gentilmente diz para ela desabafar o quanto quiser. Logo depois, Miyami aparece com um sorriso e diz a Alia para deixá-la cuidar disso. Coisas. Quando Alia vai embora, ela diz que nem sabe por que Kuzi a escolheu em vez de Yuki, mas agora que ele escolheu, ela fará o seu melhor para não decepcioná-lo. Enquanto isso, Yuki diz que Kuzi pegou leve com Sayaka porque ela teria se destruído no jogo, se ele tivesse ido com tudo. No entanto, ela acredita que sua persona de chefe final vai esmagar Kuzi nas eleições, e ela certamente se tornará presidente. No entanto, Ayano explica como personagens que geralmente agem como chefes acabam levando a derrota para a frustração de Yuki. Mais tarde, Alia se encontra com Kuzi e promete que vai provar seu valor para todos. Ela então pergunta por que ele a está apoiando, e Kuzi começa a contar sua história triste, explicando como ele só costumava correr com a Yuki por causa dela. Mas agora que ele acumulou alguma aura, deseja concorrer ao papel por conta própria, e ela é sua escolha em vez de uma competição com a Yuki. Ele então pergunta por que ela está correndo com ele, e Yuki responde em russo com um sorriso suave. O cara finge não entender, e ela o convida para ir embora com ela. Mais tarde naquela noite, Yuki janta com seu avô materno, que menciona o debate que Kuzi teve com Sayaka e pergunta como foi. Quando Yuki lhe conta que foi um confronto selvagem e divertido, seu avô lembra de que ela não tem permissão para perder para ninguém, especialmente para um vagabundo como Kuzi. Ele começa a reclamar sobre quão inteligente Kuzi é, mas diz que a inteligência vem com responsabilidade. E como Kuzi abandonou suas responsabilidades, agora depois do jantar, a mãe de Yuki pergunta casualmente se ela e Kuzi ainda estão de boas. E Yuki rapidamente a tranquiliza dizendo que está tudo bem entre eles. Quando Yuki retorna ao seu quarto, ela pergunta a Ayano se há uma maneira de melhorar seu humor, e sem hesitação, Ayano deixa Yuki enterrar o rosto nos seios dela, o que surpreendentemente funciona. Na manhã seguinte, na escola, alguns garotos se aproximam de Kuzi para parabenizá-lo por como ele lidou bem com o debate, dizendo que ele dominou completamente o todo. Coisa. Quando Kuzi olha em volta, conversa. O garoto pergunta casualmente a Alia se toda sua apresentação do debate foi algo que ela planejou com antecedência, mas Alia responde que foi tudo improvisado. Graças ao pequeno empurrão de Kuzi, os rapazes começam a se aproximar de Alia, e logo se veem conversando com ela sobre o debate. Mas as coisas mudam quando eles começam a zombar de Sayaka por desistir da própria ideia. E Alia, que parece afetada pelos comentários, pede a Kuzi para sair com ela. Uma vez a sós na sala do conselho, Kuzi pergunta se ela se incomoda com as pessoas falando mal de Sayaka. E Alia diz que sim. Kuzi lembra de que ganharam justa e honestamente, mas Alia denunciar. Mesmo que Kuzi diga a ela que tentar consertar a imagem de Sayaka arruinaria o sentido da vitória deles, Alia ainda se sente mal pela forma como as coisas terminaram. Vendo o quanto ela leva isso a sério, Kuzi concorda em servo, mas Kuzi simplesmente diz que faz parte do seu trabalho como vice-presidente. Naquele momento, Kuzi de repente sente algo estranho na sala, e tem a impressão de que Kunzaki e Kesaki devem ter contribuído para a população mundial antes diz a ela que é algo importante que ele precisa discutir. Eles vão para uma sala de aula vazia, e Miyama diz que o deixará ir para cima dela se ele tiver mais de 15 centímetros. Mas Kuzi apenas calmamente diz para ela dormir com alguém de quem ela realmente gosta. Miyami diz que só namorou para levar uns tapas na bunda, e nunca por amor, então Kuzi diz para ela não se subestimar. É quando ela admite que Sayaka uma vez lhe disse a mesma coisa logo após dar-lhe alguns tapas, o que choca Kuzi porque ele doa. Depois disso, Kuzi fala sobre o verdadeiro motivo de ter vindo. Ele quer a ajuda de Miyami para impedir que as pessoas falem fofoquinhas sobre Sayaka. Ela fica confusa sobre por que ele está pedindo a ajuda dela, já que estavam em lados opostos durante o debate, e Kuzi responde que está fazendo isso para transar com Alia. Finalmente, eles concordam em trabalhar juntos, e Kuzi sugere espalhar um boato que explique por que Sayaka deixou o debate. Cedo, Miyami avisa que o boato pode fazer as pessoas questionarem a vitória deles, mas Kuzi diz que estão prontos para enfrentar as consequências. Miyami concorda em espalhar a história e se afasta para cuidar disso, enquanto Kuzi fica para trás e sente uma sensação estranha no estômago. Ele chama o nome de Ayano aleatoriamente, e para sua surpresa, ela aparece de repente, quase fazendo-o molhar as calças.
Então Yuki aparece também e diz que eles estavam espionando ele porque ele estava conversando com o inimigo. Nesse momento, Alia aparece e vê Kuzi com Yuki e Ayano. Ela fica amarga e diz para eles aproveitarem o pequeno... Claro, Yuki interrompe o momento e pede para se juntar. E Alia diz sim, embora silenciosamente xingue em russo por querer tempo a sós com Kuzi. Enquanto todos começam a estudar juntos, Alia nota que Kuzi está apenas lendo as páginas de solução e quando ela o chama a atenção, Yuki casualmente diz que é assim que ele sempre estudou. Logo, Ayano começa a ter dificuldades com sua lição de casa, então Kuzi se oferece para ajudar. Ela aceita, mas pede a ele para insultá-la e chamá-la de inútil, pois isso deixa seu biscoito feliz. Alia, um pouco estranha, comenta que os três parecem próximos demais para serem. Nesse momento, Masha entra e encontra um livro de hipnose que foi confiscado mais cedo. Ela pede para Alia tentar nela, mas quando Alia recusa, ela se volta para Kuzi, dando a Yuki uma ideia astuta. Todos se reúnem enquanto Kuzi tenta as instruções de hipnose em Masha, para choque fingindo. Quando Kuzi desfaz a hipnose, Masha acorda confusa e pergunta quando a hipnose deve começar, fazendo todos surtarem. Para testar se é real, Yuki pede a Alia para tentar em si mesma, e aliás, Alia também cai no sono. E por algum motivo, Masha também cai de novo. Yuki então sugere que é o momento perfeito para brincar com elas. Mas Ayano sugere que eles perguntem sobre seus segredos mais obscuros. Yuki diz para deixarem fluir e exporem tudo o que está em suas mentes e corpos. Do nada, carinho em suas cabeças. Então, Alia começa a suar e remove sua plot armor, seguida por Masha fazendo o mesmo, e as coisas começam a ficar um pouco demasiadamente ofegante. Eles tentam tirá-las disso, mas nada funciona até que Chisaki entra. Depois de ouvir o que aconteceu, ela faz algo que reseta a hipnose. Quando as irmãs acordam e percebem que estão meio vestidas, começam a gritar, e Chisaki estala os dedos para garantir que Kuzi saiba que está pisando em gelo fino. À noite, enquanto Kuzi está estudando, ele sente a vontade de ver garotas de anime volumosas, mas decide continuar estudando porque não quer decepcionar Alia. Neste momento, ele recebe uma ligação dela e pergunta se ela estava sentindo falta de sua voz. Alia passa para o russo e admite que estava sentindo falta dele, e então diz que ligou apenas para garantir que ele não estava afrouxando. Ela então pergunta se ele tem alguma meta, e Kuzi diz que está mirando entrar entre os 30 primeiros este ano. Alia diz que se ele atingir a meta, ela vai deixá-lo mandar ver por trás, mas se ele falhar, ela é quem vai dar nele. Os dois começam a falar sobre outras coisas, como o aniversário de Alia, que Kuzi estranhamente lembra do dia em que ela se apresentou à turma. Ele então conta a ela seu próprio aniversário, e diz que já passou antes de encerrar a chamada. Enquanto Kuzi acredita que ela ligou genuinamente para ter certeza de que ele está estudando, ele não sabe que Alia ficou assustada assistindo a um filme de terror e queria ouvir a voz dele. Ela então se aconchega com seu bichinho de pelúcia, um pouco triste pelo fato de não ter podido comemorar o aniversário de Kuzi com ele, porque ele nunca contou para ela. 5 dias depois, eles finalmente terminam os exames e Kuzi pede a Alia para caminhar para casa com ele, para que possam discutir seus planos para a cerimônia de encerramento. No caminho, Kuzi percebe que algo está errado porque Alia não fala nada em russo há um tempo. Ele pergunta por que ela está agindo de forma estranha, e Alia fica lisonjeada pelo fato de ele se importar o suficiente para notar. Kuzi casualmente diz que eles são parceiros, então Alia finalmente admite que está chateada porque ele não a convidou para sua festa de aniversário. Kuzi diz que nunca teve uma festa para começar, mas Alia se recusa de acreditar. Acontece que o cara nunca teve uma festa de aniversário desde que usava fraldas. Mas Alia diz que perder a festa de aniversário de alguém na Rússia significa que você está cortando laços com esse amigo. Quando Kuzi começa a provocá-la por ficar desesperada, Alia fica irritada, mas ele compensa sugerindo que celebrem agora porque ele não quer cortar laços com ela. No dia seguinte, Kuzi a espera no parque e ela aparece parecendo um prato principal. Enquanto caminham, Kuzi percebe que todos estão olhando para Alia como se ela fosse uma celebridade, e ela pede para ele apenas ignorar essas pessoas. Ela também menciona como é abordada por tantos caras quando sai. Então Kuzi decide agir como se fosse seu namorado, o que a deixa desconcertada. Alia muda para russo e diz que este é seu primeiro encontro, o que surpreende Kuzi porque ela também é virgem como vocês. Kuzi então a leva orgulhosamente ao seu churrascaria favorita, mas Alia diz que já veio aqui várias vezes com sua família. Uma vez lá dentro, Kuzi explica como a cerimônia se desenrolará, acrescentando que o público só aplaudirá aqueles em quem quer votar. Uma gota d'água. Isso significa que candidatos menos populares podem enfrentar um silêncio total, e é quase impossível para alguém obter uma reação como a que Yuki teria. Eles não precisam superá-la em popularidade agora, porque o plano deles é apenas reduzir a distância entre eles e ele. Ele também sugere fazer um discurso depois de Yuki para que tenha um contraponto aos argumentos dela que podem fazê-la parecer mal. Kuzi diz que também podem jogar jogos mentais com Yuki e Ayano, mas desiste porque sabe que ela não concorda com isso. Ele também acredita que Yuki não recorrerá a tais táticas, ao contrário de Miyami, que plantou pessoas na público.
Kuzi então revela que espalhou o boato ela mesma para impedir que as pessoas intimidassem Sayaka, e Alia agradece-lhe por fazer o que ela pediu. Quando Kuzi começa a corar, ela o chama de fofinho, o que o pega de surpresa porque ela nem está escondendo em russo. Ela então tenta alimentá-lo com as próprias mãos, e Kuzi vai para a parte de baixo para confundi-la. No entanto, ela começa a comer com o mesmo garfo logo depois, fazendo-o perceber que ela realmente não está abalada. Depois de terminarem a refeição, ela lhe dá uma caneca como presente de aniversário, e Kuzi imediatamente percebe que é uma daquelas canecas de casal que vêm em pares. Alia se diverte e responde que tem a outra em casa, o que o faz vermelho. Ver o sorriso dele faz com que ele perceba que ela o tem nas mãos hoje, então ele decide se render à vontade dela. Mais tarde, eles se reúnem na sala do conselho estudantil para esperar o PEN, onde Kenzaki propõe que façam novos uniformes para o verão. Todos adoram a ideia e os pombinhos começam a dar crédito um ao outro por isso. Masha então serve o chá para todos, mas Kuzi percebe que ela ainda está um pouco assustada com o incidente da hipnose. Para deixá-la tranquila, ele se oferece para ajudar a limpar as xícaras e aproveita para se desculpar com ela. Masha, nervosa, pergunta se fez algo engraçado enquanto estava hipnotizada, e Kuzi revela que tudo o que ela fez foi dar-lhe tapinhas na cabeça. Ela então pergunta se ele teve um vislumbre do seu submundo, e Kuzi admite que sim, porque estava bem na cara dele. Ela começa a puxar suas bochechas para puni-lo, e Kuzi admite para si mesmo que Masha é bastante fofa. Justamente então, ela recebe uma ligação da mãe, e Kuzi diz a ele para atender, pois ele pode cuidar do resto sozinho. Quando ele volta com os copos, Yuki misteriosamente diz que finalmente estão sozinhos na sala, mas Kuzi não presta muita atenção nela. Então, de repente, ela se agarra a ele e implora que lhe dê mais atenção. Então, ela fica chateada pensando que ele estava com Alia, e começa a chorar na mesa antes que ele pudesse responder. Ela então exige que ele a mime, e Kuzi hesitantemente faz o que foi pedido. Ele então recebe uma ligação de seu avô paterno e sai para vê-lo vestido como um chefe da máfia russa. Enquanto se sentam juntos e esperam pelo PEN, Alia sai, e o velho enlouquece porque é obcecado por europeus. Enquanto Kuzi o segura, a mãe de Alia aparece também e se apresenta como Akimi. Ao ver Kuzi, ela percebe que ele é um cavalheiro e revela que Alia contou muitas coisas boas sobre ele. Ele se distrai por um segundo, o que permite que seu avô escape e pergunte a Alia se ela gostaria de se casar com Kuzi. Kuzi rapidamente resolve a situação, mas agora até Akimi está perguntando a Alia se ela planeja se casar com Kuzi ou não. Depois do PEN, o avô pergunta mais sobre Alia, mas antes que ele possa responder, ele vê sua mãe, Yumi, participando da reunião com Yuki, o que desencadeia Seu. Ele se lembra de ter corrido até a mãe para mostrar que tirou a nota perfeita, mas sua mãe o deixou com um elogio insincero. Ele até aprendeu a tocar piano para impressioná-la, mas Yumi o tratou como abacaxi na pizza. O cara se recusou a desistir e praticou ainda mais, mas Yumi mandou ele parar para seu choque. No presente, Kuzi acorda e percebe que pegou um resfriado. Logo depois, Alia aparece em sua casa com remédios porque Yuki pediu para ela cuidar dele. Kuzi não está com disposição para algo íntimo, então tenta se livrar dela, mas Alia diz que prometeu a Yuki que não o deixaria sozinho. No entanto, admite em russo que está mentindo, então ele a convida para entrar. Indo para o quarto dele, ela muda para o russo e diz que cheira como se um esgoto tivesse tido um aborto aqui. Depois pergunta se ele gostaria de mingau ou caldo, mas acaba escolhendo o caldo por conta própria. No entanto, quando ela diz que levará 4 horas, Kuzi diz a ela para apenas fazer-lhe um mingau. Enquanto ela procura a receita no celular, percebe que Kuzi está usando a caneca que ela deu a ele, o que a deixa feliz. Mais tarde, ela volta com o mingau, e enquanto Kuzi o come, ela pergunta onde estão os pais dele. Ele diz que o pai está no trabalho e que a mãe não está presente. Depois, Kuzi decide tirar uma soneca, então Alia diz que vai estudar na sala de estar enquanto isso. O cara então acorda às 8 horas esperando que Alia já tenha ido embora, mas encontra ela e Ayana em uma disputa de olhares. Assim que Ayana o vê, faz com que ele se apoie nela, afirmando que é parte de suas tarefas como empregada. Alia argumenta que ela é a empregada de Yuki, não de Kuzi, então Alia revela que foi ordenada por Yuki para cuidar de ela. Ela então pede a Alia para ir para casa e deixá-la lidar com as coisas a partir daqui, o que naturalmente a frustra. Ela também a lembra de que ela tem um dia importante amanhã, mas quando Kuzi pergunta sobre isso, ambas evitam o assunto. Depois que ela sai, Ayano traz-lhe o jantar, seguido por seus remédios. Kuzi então volta para a cama, mas Ayano insiste para que ele a deixe limpá-lo antes de dormir. Quando ele se deita, ela até se oferece para mantê-lo aquecido, mas ele ordena que ela o deixe em paz. Depois disso, ela finalmente vai embora. No dia seguinte, Kuzi acorda tarde e encontra Ayano ocupada com suas tarefas de empregada. Ele pergunta por que ela faltou à escola, e ela responde que a saúde dele é muito mais importante do que suas notas. Como ele está se sentindo muito melhor, Ayano traz o almoço e os remédios, mas ele nota algo estranho sobre a
Comprimidos. Ele pede a Ayano para trazer a caixa e percebe que contém um agente indutor do sono. Ele suspeita que Yuki lhe deu esses medicamentos para ele faltar à escola, o que imediatamente lhe diz que algo está acontecendo aqui. Correndo para a escola, ele encontra alguns caras fofocando sobre Yuki e a Lia e percebe que sua irmã já fez sua jogada. Ele rapidamente se junta a Lia na aula para perguntar o que aconteceu, e a Lia pede desculpas a ele, dizendo que estragou tudo e desperdiçou todo o esforço dele. Ela então explica que Yuki a encontrou ontem e pediu que cuidasse de Kuzi porque ela tinha outra coisa para fazer. Ela também perguntou se gostaria de aparecer como convidada na transmissão do alto-falante amanhã e falar sobre sua vitória sobre Sayaka, mas a Lia recusou porque queria deixar de lado esse assunto. Ao ouvir isso, Yuki se aproximou e prometeu não mencionar Sayaka, insistindo que ela ainda participasse. No entanto, assim que ela concordou, Yuki mudou para seu modo vilão e perguntou a Lia por que ela estava tão relaxada quando estava em perigo por todos os quatro lados. Ela também explicou que já que Kuzi está doente, usará essa oportunidade para difamar a Lia o máximo possível para garantir a vitória nas eleições. A Lia manteve-se calma e disse que enfrentaria tudo o que ela lançasse. Então Yuki lhe disse para estar preparada amanhã. A Lia esperava uma troca intensa entre mas assim que se sentaram na sala, Yuki implorou por um pedido de desculpas, o que a chocou. Yuki explicou como a sua paixão por este papel a transformou em algo que ela não é, tanto que começou a tramar contra uma amiga. A Lia ficou confusa e disse para ela não se preocupar com isso, e Yuki então começou a explicar por que ela quer se tornar presidente. Ela contou como uma vez teve um irmão mais novo que era o prodígio da família, mas agora que ele se foi, esperam que ela ocupe o lugar dele. Isso pega a Lia de surpresa, e ela começa a questionar os próprios motivos. Nesse momento, Yuki diz que é hora de começar o transmissão, mas Yuki ficou tão chocada com o que ouviu que mal conseguia falar, o que os traz ao presente. A Lia começa a chorar porque acha que está tudo perdido, mas Kuzi explica como isso tudo fazia parte do plano de Yuki para abalá-la. Ela não tinha a intenção de ganhar os votos usando essa transmissão porque a maioria dos alunos já tinha saído nessa hora. Depois de ouvir isso, a Lia finalmente relaxa e agradece a Kuzi. Mas quando ela olha para ele, vê-o sorrindo como um chefe da máfia prestes a roubar sua garota, mesmo que você não tenha nenhuma. Kuzi então admite que não se sentia tão animado com nada há muito tempo, e a Lia diz em russo que ele está absolutamente atraente agora. Mais tarde, a Lia diz que ficou sem palavras quando Yuki lhe perguntou por que ela queria se tornar presidente, mas Yuki tinha uma história comovente para contar. A Lia acredita que suas razões são egoístas quando comparadas às de Yuki, mas Kuzi lhe diz com confiança que ninguém dá a mínima para suas intenções porque sua personalidade sozinha é suficiente para cativar as pessoas. Ao vê-lo reagir tão fortemente, a Lia cai na risada e diz que parece que Kuzi está confessando seu amor por ela, para sua frustração. A Lia então diz que continuará sua luta mesmo que Yuki esteja lutando por seu irmão morto, e Kuzi esteja gritando por dentro porque a Lia acabou de declará-lo morto. Nesse momento, Miyami e Sayaka chegam e esta última pede desculpas por como agiu anteriormente. Derrota. Kuzi diz que ela não a venceu já que foi uma desistência, mas Sayaka sabe que foi realmente derrotada e decide admitir a derrota na transmissão pelo alto-falante. No entanto, Kuzi sugere que ela retribua a gentileza de Alia apoiando a campanha deles. Sayaka concorda e Kuzi declara alegremente que agora eles têm uma chance sólida de derrotar Yuki. A Lia passa a noite praticando seu discurso na frente de Kuzi, que a observa atentamente e diz que ela fez um ótimo trabalho, mas a Lia ainda não parece convencida, e quando Kuzi a lembra de que ela já fez isso antes, ela aponta silenciosamente que o público será muito maior desta vez. Kuzi diz para ela não se preocupar e apenas se concentrar em transmitir sua mensagem, mas a Lia diz que não é apenas sobre a mensagem porque quer se tornar a palhaça da turma como ele. Kuzi explica que vem principalmente da experiência, mas quando vê que ela não está convencida, ele compartilha um pequeno truque para ajudar a quebrar o gelo. A Lia fica surpresa por ser uma ideia tão simples e concorda em tentar. Nesse momento, Yuki e Ayano entram e Yuki imediatamente pergunta por que Kuzi parece que vai se borrar de medo. Kuzi rapidamente responde, dizendo que a máscara de Yuki está começando a rachar e diz a Lia para não cair no ato usual dela. Yuki brinca, perguntando se a Lia está decepcionada com ela, mas a Lia mantém a calma e pergunta se Yuki está falando sério sobre continuar sendo amigos mesmo depois que ela o humilhar na frente de toda a escola. Yuki acena com a cabeça e a Lia diz que está ansiosa por isso. Ela acrescenta que planeja explicar exatamente por que quer ser presidente do conselho estudantil amanhã, e Yuki ri de como ela é direta. Kuzi está aliviado de ver que a amizade deles ainda está intacta e que a Lia não deixou a campanha arruinar qualquer coisa. Yuki se vira para Kuzi e pergunta se ele está bravo com ela, mas Kuzi diz que atacar um ponto fraco de alguém é um movimento tão básico.
Ele então explica que metade de sua consciência lhe diz para fazer carinho em seu cão por ousar mordê-lo, enquanto a outra metade lhe diz para discipliná-lo. Quando ele começa a dar algumas vibrações de Ted Bundy, Kinzaki e o resto do conselho chegam para discutir os planos para a cerimônia de amanhã. Depois de finalizar o programa, Kinzaki pergunta em que ordem eles farão os discursos. Yuki sugere casualmente pedra, papel, tesoura, mas Kuzi propõe algo mais aleatório. Yuki propõe um cara ou coroa, e quando Kuzi concorda, ela pergunta se Ayano deve lançá-la. Kuzi rejeita e diz que alguém não envolvido deveria fazer o lançamento, então Masha se oferece. Todos concordam que se Alia adivinhar corretamente, ela escolhe quando falar, mas se adivinhar errado, Yuki decide. Quando Masha lança a moeda, o tempo desacelera ao redor de Yuki enquanto ela começa a pensar em sua estratégia. Ela permanece indecisa o tempo todo e se pergunta por que Kuze estava agindo de forma tão intimidante com ela. Masha finalmente pega a moeda e Alia escolhe cara. No entanto, dá coroa. Então Yuki pode escolher o que quiser. Ela começa a pensar que a explosão de Kuzi foi apenas um ato para distraí-la, e questiona se foi apenas uma distração. Mas ela rapidamente muda o foco para Alia, sabendo que ela está emocionalmente frágil agora e planeja usar essa pressão a seu favor, que ela construiu durante a transmissão. Ela imagina que Kuze provavelmente quer que ela vá em segundo para forçar um empate, então ela diz a Kinzaki que vai primeiro. No dia seguinte, a cerimônia começa com discursos dos professores antes que o conselho estudantil suba ao palco. Kinzaki vai primeiro com um discurso sólido, seguido por Chisaki e Masha, que mantém as coisas luz. Em seguida, é a vez de Yuki e ela caminha confiante com sua doce e angelical voz. Depois de uma rápida introdução, ela diz que quer que a academia seja um lugar onde a opinião de cada estudante importa, e então aponta as caixas de sugestões não utilizadas. Ela pergunta se é porque os estudantes acham que é uma perda de tempo. Enquanto ela continua seu discurso, Kuzi e Alia começam a se perguntar o que ela está planejando. Yuki admite que os membros do conselho geralmente estão ocupados demais para ouvir, mas promete que se ela se tornar presidente, fará questão de que a voz de todos seja ouvidas. Ela lista eventos que poderiam ser melhorados ou criados, como festas de Halloween ou de Natal, o que anima o público. Para seu último ponto, ela lembra que foi presidente na escola secundária e que tem o que é preciso para fazer isso de novo, o que deixa a multidão em alvoroço. Kuzi está irritado porque ela está usando truques baratos sem substância real em seu discurso, mas Kinzaki acredita que foi magistral. Ayano é a próxima e surpreende o público com sua beleza, em seguida, faz um discurso robótico elogiando a gentileza de Yuki. Enquanto isso, Kuzi diz a Alia que isso é apenas o aquecimento e que a coisa real vem a seguir. Finalmente é a vez de Alia, mas a plateia mal reage até que ela de repente fala em russo. Os alunos olham em volta, confusos, mas então ela rapidamente volta ao japonês e brinca dizendo que esqueceu onde ela era. O público ri e a quebra-gelo de Kuzi funciona perfeitamente. Com o clima mais leve, Alia começa seu discurso e admite que não tem experiência e não é a mais qualificada, mas promete que vai se esforçar mais do que qualquer um. Ela fala sobre seus erros passados, o que aprendeu e como ajudou sua turma a ganhar o prêmio de melhor atração. Ela pensa em tudo que Kuzi fez para apoiar-se, com fala. E com essa força, ela diz que se não corresponder às expectativas, irá se retirar. Todos estão completamente cativados enquanto ela promete ser a presidente que merecem, e no final, ela os conquistou. Cole sorri e diz a ela que ela foi seriamente incrível, então ele se prepara para a própria discurso. Ele começa agindo como um bobo para descontrair o público, então explica por que mudou de apoiar Yuki para aliar. Ele diz que algumas pessoas têm dito que ele traiu Yuki, mas ele afirma claramente que terminou com ela antes de ir para aliar, o que faz a plateia rir. Em seguida, ele pergunta ao público que tipo de pessoa eles querem como presidente, e diz que a característica mais importante é o poder de trazer as pessoas. Ele diz que o discurso de Alia não foi perfeito, mas foi honesto e poderoso, e isso é o que importa. Por causa da honestidade de Alia, ele decidiu apoiá-la e pede aos estudantes que façam o mesmo. Então, para seu movimento final, anuncia que, se Alia vencer, Sayaka e Miyami se juntarão a ela como oficiais, chocando a todos, especialmente Yuki. Ele chama as duas meninas, depois convida Alia, e juntos eles se inclinam no palco enquanto a multidão explode em apoio. Enquanto se curvam, Kous diz a Alia que ela fez isso acontecer, o que a deixa emocionada. Mais tarde, Sayaka diz que estão quites, então ela não vai mais ajudar na campanha, mas Alia promete conquistá-la. Quando Yuki chega, Alia olha para ela com nova confiança e Yuki aceita sua derrota por hoje. Ayano se desculpa, achando que perderam por causa de seu discurso ruim, mas Yuki diz que a culpa é dela por subestimar Yuki. Mais tarde, Kous verifica sua classificação e descobre que ficou na 33ª posição, o que significa que ele perdeu a aposta. Alia diz a ele que devem ir para casa, e enquanto caminham, Kous pergunta se há algo que ela queira dele. Alia diz que vai pensar em algo, e Kous percebe que ela nunca esperou ganhar a aposta.
Nos armários, Kus pergunta se ela pode chamá-lo pelo primeiro nome agora que são uma equipe. E embora ambos estejam constrangidos, a Lia o chama de Masatika. Enquanto saem, Kus diz a ela que ainda precisam se preparar para a eleição porque Yuki não vai desistir tão cedo. Kus sugere, hesitante, que eles se encontrem frequentemente também. A Lia caminha lentamente até ele, chama-o de Masatika e aceita felizmente seu oferta. Isso é tudo para este resumo. Deixe um like se gostou do vídeo e digite Amo PES para provar que chegou até o final.